Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Olha, sei que muitos de vocês já me conhecem, né, e aqueles que não me conhecem, sou Eric, faço parte aqui do time do Grupo Etapa. E antes de começar, tenho alguns pontos para passar para vocês, alguns recadinhos. O primeiro é para o pessoal que está aí no YouTube. Ao final, vamos colocar um link de um formulário para vocês preencherem e vocês garantirem o nosso certificado no final. Também quero convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais, para sempre ficar por dentro de tudo que acontece, né? O etapa.público. E outra coisa também, lembrar que os certificados são gerados automaticamente no final do webinar, demora mais ou menos até 5 dias para que vocês recebam. E aí, tome cuidado na hora de colocar o nome, na hora da inscrição, né? Porque vai com esse nome para o seu e-mail. O certificado vai com o nome que você coloca na hora da inscrição. Hoje temos nosso segundo webinar do ano, né, com a nossa querida Milena, ela que é psicopedagoga, ela também é cofundadora da Merit e ela também é especialista em TEA, TDAH e gestão educacional. Dessa vez acertei direitinho também, né, Milena? Seja muito Acertou, bem-vinda. sim. Muito obrigada, Eric. Eu queria primeiro agradecer ao Sistema Etapa Público e a todos vocês que se inscreveram. Eu já vi, assim, os nomes eu não decorei, mas vi muitos municípios que eu já visitei, presencialmente, virtual. Nossa, estou muito feliz que vocês estejam aqui, viu? Santa Cruz da Conceição, que foi o último que eu fui, vi todo mundo por aí, tá bom? Tem muita E carinha hoje eu... conhecida aqui hoje, né, Milena? Não, Tô vendo. muita. Do outro Eu falo que eu webinar não... também tem muita gente aqui. Eu falo que eu não conheço pelos nomes, mas eu vejo pelos municípios. E assim, fico sempre assim muito feliz com a participação de vocês. Eu vejo que o pessoal é muito participativo, muito bacana mesmo, viu? De verdade. E hoje, para continuar o nosso webinar, eu vou falar um pouquinho com mais detalhe em alguns assuntos que não foram tratados. Eric, só me fala, tá tudo bem aqui para enxergar? Tá dando certo? Está tudo bem sim, Milena. Está tudo ok com a apresentação. Eu vou ficar aqui com a câmera desligada, qualquer coisa pode chamar. Estou aqui vendo o que o pessoal vai falando, e no final a gente faz essa troca com eles também das perguntas, tá bom? Perfeito. Então, pessoal, hoje, para começar a nossa parte 2, eu vou falar um pouquinho de um tema que é um pouquinho mais cansativo, porque é um pouquinho mais teórico, mas que é extremamente importante. E eu recebo muitas perguntas nas formações, que é a parte de leis e regulações sobre os estudantes com necessidades educacionais especiais. E aí, sobre isso, esse primeiro slide vocês já conhecem, que eu falo para todo mundo sobre o direito à educação. O direito à educação, ele está em várias leis, na LDB, em leis especiais, mas ele é um direito previsto pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que na nossa Constituição diz que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, ele deve acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. E o acesso a esse ensino obrigatório, ele é gratuito, e quando acontece o não oferecimento desse ensino obrigatório ou a sua oferta irregular, a autoridade competente, as escolas, quem está oferecendo, podem ser responsabilizados por isso. Então, já para a gente começar aqui com um pouquinho de polêmica. E, seguindo nessa parte de leis, eu vou falar da Lei Berenice Piana, que normalmente eu só cito nas formações, porque é um pouquinho rapidinho, mas hoje eu vou falar com mais detalhes. A Lei Berenice Piana, ela é uma lei bastante importante para os deficientes, porque ela estabelece, ela foi o primeiro documento oficial que falava da pessoa com o transtorno do espectro autista. E dentro dessa lei, ela estabelece que o transtorno do espectro autista,
é considerado deficiência para todos os efeitos legais. E também nessa lei, nos detalhes, ela institui essa política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. E isso é extremamente importante, principalmente quando falamos de acessibilidade e de direito dos autistas ao diagnóstico precoce, a terapias e medicamentos fornecidos pelo SUS, direitos à educação, assistência social, trabalho e serviço. Então, essa lei Berenice Piana, ela é uma lei muito complexa, eu falo que é a lei grandona, que fala para a gente, no detalhe, um pouquinho dos direitos das pessoas autistas. E, além da lei Berenice Piana, vocês devem conhecer a lei do Romeu Mion, que é o filho do Marcos Mion, que ela foi uma lei de 2020, se não me engano, e que ela é bem conhecida, porque a partir dessa lei, nós tivemos a criação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. E, além dessa criação da chamada CIPTEA, que foi extremamente importante, essa lei também ela reforça um pouquinho mais essa obrigatoriedade das escolas, sejam elas públicas ou particulares, de manterem as vagas para crianças autistas. Então, falando aqui um pouquinho sobre essa carteira, né? Que eles falam popularmente que é a carteirinha do autista. Essa carteirinha ela é gratuita, mas ela não vale como documento comprobatório de identificação. Então, normalmente, os pais têm essa carteirinha, juntamente com o RG ou a certidão de nascimento, e essa carteirinha, mostrando essa carteirinha, você já tem garantidos alguns descontos, atendimento preferencial, fila presencial. Então, é uma coisa muito interessante das famílias de autistas ou da gente como educador passar isso para as famílias, tá? E essa carteirinha, ela é para toda criança autista, seja ela brasileira, seja ela imigrante ou pessoas ou criança com visto temporário ou autorização para residência, refugiado, residente de fronteira. Então, assim, toda criança autista tem o direito a essa carteirinha, e isso é muito importante. E além dessa lei Romeu Mion, nós temos a lei, a LDB, a nossa conhecida LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que ela fala bastante e assegura também esse atendimento aos estudantes com necessidades especiais. A LDB ela é uma lei bastante ampla, que ela rege o ensino, ela rege o direito à educação de todas as crianças, mas nessa área que a gente fala de educação especial, de serviço de apoio especializado, ela nos dá um pouquinho desse detalhamento sobre, principalmente, que sempre que for necessário, deve haver um serviço de apoio especializado para atender às necessidades específicas de cada aluno com necessidades especiais. E a LDB, ela nos assegura também algumas coisas, como, por exemplo, que as escolas, sejam elas públicas ou particulares, elas devem assegurar o direito aos educandos, aos nossos alunos, de professores com especialização adequada para o atendimento dessas necessidades específicas, tanto na inclusão em sala de aula, né, tanto desse estudante autista, TDAH ou com qualquer tipo de deficiência, como também essa lei assegura a capacitação aos profissionais. Então, assim, o que é o ideal? É o que eu sempre falo, né? Nós temos aqui mundo ideal, o que está na lei, e a gente tem a realidade.
mundo ideal, o bacana, seria que os professores, todos os professores da rede regular, professor regente de classe, professor de aulas específicas, como educação física, inglês, música, artes, o ideal é que todos tenham uma capacitação adequada para acolher e atender aos estudantes com qualquer tipo de deficiência. Mas, assim, na realidade, o importante é que a escola, ao menos, ofereça um professor que seja responsável pelo atendimento educacional especializado. Então, tem que haver esse profissional. Hoje em dia, a LDB já estabelecia isso há algum tempo, mas hoje em dia, 2022, a gente sabe que a demanda de alunos com TEA, TDAH, milhares de transtornos e distúrbios do neurodesenvolvimento, paralisia cerebral, além de deficiência física, de surdos, essa demanda aumentou demais nas escolas. Então, é extremamente importante que haja uma capacitação dos professores, tá? E aí, além da LDB, além da Berenice Piana, além da Lei Romeu Mion, nós temos a nossa PNE de 2020, que ela é bastante polêmica, porque essa PNE, essa Política de Educação Especial, ela estabelece que a educação especial ela seja oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, como já estabelecia a LDB, mas, por outro lado, ela não exclui o atendimento nas escolas especializadas para os estudantes que precisarem delas ou para as famílias que optarem por esse tipo de atendimento. E essa oferta de educação especializada, ela deve ser feita em todas as etapas, níveis e modalidades, sem que haja qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Então, o que é essa PNE? Ela também nos traz. Ela nos traz que, por exemplo, se a família optar por uma criança surda, que ela esteja em uma sala bilíngue, isso deve ser oferecido. Qualquer atendimento especializado deve ser oferecido, além de outras coisas muito importantes. Por exemplo, essa parte dos estudantes, quem que é englobado nessa lei? Estudantes com deficiências, quaisquer, e transtornos globais do desenvolvimento, que incluindo TEA, altas habilidades e superdotação, e também sobre o tipo de aprendizado, essa PNE, ela garante que todos os estudantes elas tenham acesso a essa educação com a possibilidade de aprendizado ao longo da vida. Ou seja, cabe à escola, aos educadores, oferecerem não somente o aprendizado em si, mas fazer com que esse estudante que necessite de um atendimento especializado, que ele consiga percorrer esse caminho com autonomia. Então, eles falam percorrer um caminho que resulte na sua autonomia ao longo da vida. Então, esse aprendizado ele tem que ser significativo, tá? Além disso, já era trazido na LDB, reforçado na Lei Romeu Mion, mas também reforçado aqui nessa PNE de 2020, que as escolas regulares não poderão recusar a matrícula de qualquer tipo de estudante incluído na PNE, porque isso é crime. Então, assim, o que a gente percebe, não nas escolas públicas, principalmente agora, de 2 anos para cá, eu tenho tido bastante contato com o pessoal dos municípios, das escolas públicas,
Eu vejo que, assim, tem um interesse muito grande, uma sede muito grande desses educadores de entenderem como fazer essa inclusão, como fazer isso de uma forma bem feita, mas nas escolas particulares, eu posso dizer para vocês, assim, com tranquilidade, que isso faz parte da minha rotina, principalmente de clínica especializada. As escolas particulares ainda recusam matrícula dos estudantes autistas, TEA, TDAH, qualquer tipo de deficiência intelectual, eles recusam, e muitas vezes, né, eu peço, inclusive, eu vou assim falando para os pais, falo, olha, quando você está procurando uma escola particular, guarde todas as conversas do WhatsApp, porque isso é muito valioso, porque os pais começam a conversa falando, olha, eu quero conhecer a escola, a metodologia. A escola fala, não, pois não, senhor pai, venha conhecer, vamos agendar uma visita, nossa escola é linda, maravilhosa. A hora que o pai coloca o autismo, principalmente em jogo, as escolas falam na lata. E as salas de aula já tem mais de um aluno autista. Olha, infelizmente acabaram as vagas para essa turma. Gente, isso não pode acontecer. Isso é crime, está na lei, e a gente orienta as famílias a guardarem essas conversas. Depois você pode denunciar a diretoria de ensino, você pode denunciar até o Ministério Público, tá? Porque, na verdade, as escolas, especialmente as particulares, elas não podem limitar número de vagas para crianças portadoras de qualquer tipo de necessidade especial, tá? Eu já vou adiantar, porque eu sei que sempre nós temos essas perguntas. Quantos alunos autistas ou com qualquer deficiência nós podemos ter em sala? Gente, não existe mais nenhuma lei que limite isso, tá? De falar, olha, só podemos ter 2, só podemos ter 3. Por quê? Porque as escolas, elas têm que oferecer algum tipo de apoio a esse estudante, né? Seja um AT, seja um professor auxiliar. Então, assim, nós não temos mais esse limite por lei, tá? Antigamente se falava 2, 3, 4 por sala, hoje em dia não tem esse limite, porque cada aluno, dependendo principalmente do nível de suporte do autismo, ele pode e deve, esses pais podem e devem solicitar, e os professores também, por professores de apoio dentro de sala, tá? Então, assim, é como eu sempre falo, mundo ideal, não, a gente tem aí, tem a lei que determina que a gente não pode colocar limite. Vida real, a gente sabe que o pessoal vai colocando em sala o quanto dá. Então, o que eu percebo? Vou falar de uma coisa muito pessoal. Eu percebo que as escolas públicas, quando elas sabem mais ou menos a quantidade de alunos autistas, TEA, TDAH, paralisia cerebral que elas têm em sala, eu percebo, tá? Um movimento das próprias escolas, de diretoria, coordenação, junto com professores, de já saber o que esses alunos têm, os tipos de transtornos ou deficiência, e já designar pelo menos ali professor auxiliar, ou pelo menos alguém especializado para acompanhar esse aluno, tá? E se não é um acompanhante terapêutico, uma coisa maravilhosa, um acompanhante terapêutico que conheça a terapia comportamental ou ABA, que pelo menos seja um professor auxiliar que tenha algum tipo de capacitação em transtornos e deficiências que acometem os alunos, tá? Eu vou falar um pouquinho disso no detalhe, tá bom? Voltando, para quem acompanhou o nosso último webinar, eu coloquei com bastante detalhe os sinais e sintomas de TEA e TDAH,
mas para quem não acompanhar o primeiro, não tem problema. Eu vou falar um pouquinho aqui por alto o que é cada um, tá? A gente tem gravado isso, vocês podem entrar lá no YouTube, no Facebook, que a gente tem ele gravado, tá bom? TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por prejuízos em 3 áreas importantes do desenvolvimento humano, que são as habilidades socioemocionais, atenção compartilhada e linguagem. E, por causa da grande abrangência do autismo, por termos graus de suporte e os chamados níveis, que eu falei no detalhe no último webinar, nós temos autistas de diferentes graus de suporte, 1, 2 e 3, nós temos o termo espectro, para falar justamente dessa abrangência, porque o autismo se manifesta em diferentes níveis de intensidade, além de ter outras condições associadas, que são as chamadas comorbidades. Nós temos como comorbidades comuns do autismo o próprio TDAH, que ele é uma comorbidade comum do autismo, nós temos as chamadas apraxias da fala, nós temos algumas vezes epilepsia, nós temos condições psiquiátricas, neurológicas e condições de saúde associadas ao autismo, tá? Essas são chamadas comorbidades. Aí, como que a gente diagnostica autismo e TDAH? Gente, isso sai da cabeça da gente? Não. Nós, profissionais capacitados que lidamos com isso, nós temos testes e critérios especializados. É lógico que, aos primeiros sinais de autismo ou de algum atraso no desenvolvimento da criança, os pais, os educadores dão aquele toque na família para procurar um profissional especializado. Primeiro, um pediatra, um neuropediatra, um psiquiatra. A partir daí, esses profissionais vão encaminhando para outros profissionais. Se essa criança apresenta algum tipo de atraso na fala, algum problema na fala, já vai apresentando para uma fono, para ter um diagnóstico, para ter ao menos um relatório dessa fono sobre o que está acontecendo. E nós temos também as chamadas equipes multidisciplinares, formadas por profissionais da saúde e outros profissionais especializados em autismos e transtornos do desenvolvimento, tá? E como eu estou mostrando aqui, o DSM-5 é esse meu manual de cabeceira, ele é extremamente importante e muito bacana, porque nós temos, por exemplo, o DSM-5, a gente tem desde a versão mais longa, que é uma versão cara, custa lá, tipo, sei lá, R$200, até essa versão mais simples, que é só o Guia para o Exame Diagnóstico, segundo o DSM-5, que eles nos mostra, ele é uma referência mundial e nos mostra de forma bem simples algumas características importantes das crianças não, do indivíduo que tenha TEA, TDAH, transtornos psiquiátricos no geral. Então, ele já mostra para a gente onde que essas pessoas se encaixam de acordo com critérios específicos. Por exemplo, pessoas dentro do espectro podem apresentar déficits na comunicação social, interação social, aliados a padrões restritivos e repetitivos de comportamento, estereotipias motoras, flap de mão, andar na ponta dos pés, enfileirar objetos, ecolalia, que é a repetição das últimas palavras que são ouvidas, ou repetição, a gente tem a chamada ecolalia tardia. É muito comum a gente ter crianças que nesses momentos de ecolalia, que são momentos de muito estímulo, ou de muita alegria, ou de desregulação, eles verbalizam palavras, frases que eles ouviram, além de interesses fixos,
que é o chamado hiperfoco do autista, que alguns professores até me falaram, achei muito legal, que é o conhecimento praticamente técnico do autista sobre algum assunto. Então, esse hiperfoco pode ser dinossauros, insetos, carros, e o autista fica com essa coisa fixa de querer falar e ver só isso. Além de questões relacionadas à seletividade alimentar, hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais, luz, calor, cheiro. Gente, nessa última frente fria, semana passada, estava um frio absurdo. Olha, até no interior, que eu fiz algumas formações com os educadores, gente, Ribeirão Preto, pessoal lá de cima, quase divisa com Goiás, gente, estava frio pra caramba. E aí, o que eu percebi? Principalmente na minha clínica, né? As crianças autistas chegaram extremamente desreguladas. Então, são crianças que fazem as terapias praticamente diariamente, né? Eu trabalho numa clínica multi, então tem fono, psicólogo, psicopedagogo, tem educador físico, essas crianças ficam de segunda a sexta fazendo terapia. Mudou de tempo, essas crianças se desregularam. Foi assim, um absurdo. No frio, os autistas, eles têm muita dificuldade em colocar roupa. Desde o estímulo do peso da roupa, do esquentar, da etiqueta. Então, eu já até comento que é uma coisa assim, muito complicada. Teve uma mãe que levou uma criança autista, que é um TEA de nível 3 de suporte, que é um autismo que a gente pode dizer um pouco mais severo. Gente, o menino já não estava indo na escola 2 dias, porque ela levou ele de cueca, poncho e uma coberta por cima, e sandália havaiana, porque o menino se recusava a vestir qualquer tipo de roupa. E essa mãe falou, eu falo que é muito triste, porque assim, a gente como mãe, como educador, eu apoio muito essas mães. Essa mãe falou, olha, Milena, foi o que deu para fazer hoje. A minha clínica fica perto da serra, fazia 8 graus. Esse menino veio de cueca, o poncho, o cobertor aqui, e fez todas as terapias assim, e foi se acalmando, porque assim, o parar a rotina, o parar as terapias, ajuda, contribui para essa desregulação. Então, quando a gente tem onda de frio, onda de calor, já tem uma desregulação absurda dos autistas. Aí, eu vou colocar para vocês uma coisa do meu último webinar, mas que é muito importante, porque o pessoal fala, ai, Milena, e aí? E sinais do autismo em crianças? Gente, pouco ou raro contato visual, não aponta, não acena, não imita, não olha, quando é chamado pelo nome, finge que não escuta, não tem o que a gente chama de sorriso social, que é aquela criança que sorri quando vê a mãe se aproximar, ou quando ouve a voz de uma pessoa conhecida. Essa criança, a gente percebe que ela tem um comprometimento na hora de imitar gestos ou atitudes. Ela tem muita resistência a mudanças. É uma criança que tem inflexibilidade quanto à mudança de rotina, quanto à mudança de horário, mudança de temperatura, como eu falei, além das estereotipias que eu falei para vocês, motora simples, flap de mão, bater na parede, bater na porta, alinhar objetos, estalar dedo. A gente tem algumas estereotipias que a gente fala que são as mais agressivas, que é de se bater, bater a cabeça na parede, puxar cabelo. Então, esses sinais, como eu sempre falo que cada autista é único. Eu tenho uma média regular de 20 a 30 crianças que passam comigo, as mesmas crianças, semanalmente, horas por dia, né? Meu atendimento vai variando. Eu não tenho um autista igual ao outro. Por quê? Eu tenho autistas que fazem contato visual, eu tenho autistas que gostam de abraço e beijo, eu tenho autistas que não gostam, eu tenho autistas que adoram frio. Gente, eu tenho uma autista que é uma graça, uma menininha, filha de coreanos. Ela adora frio.
ela chegou na clínica semana passada com uma blusa de pelinho, pink de panda, com gorro na cabeça, com o foninho de ouvido de pelinho. Por quê? Porque ela sente um aconchego com as roupas. E esse aconchego é importante para os autistas. Então, assim, nenhum autista é igual ao outro, e a gente tem os extremos. Mas essas crianças não deixam de ser autistas, porque elas estão encaixadas nos critérios do DSM-5 e elas foram diagnosticadas também pelos profissionais da saúde, pelos médicos, psiquiatras, psicólogos, pediatras, tá? E eu sempre coloco nas minhas apresentações: ai, Milena, como que eu posso saber se uma criança, se ela está se desenvolvendo de forma típica ou não? Pessoal, nós como pais educadores, é muito importante que para desconfiar que haja um comportamento atípico, que a gente conheça o comportamento típico das crianças. Então, por meio de quê? Dos marcos do desenvolvimento da criança. Esse link que tem aqui, depois vai para vocês, junto com vários outros links no final da apresentação. Nós temos esse livreto aqui em PDF, muito bacana, que ele fala de sinais, possíveis sinais de alerta de desenvolvimento atípico e o que a maioria das crianças faz em cada idade. Então, você fala, poxa, se o normal dessa idade é fazer isso, que está aqui descrito, se a minha criança dessa idade não faz isso ou apresenta esses sinais aqui, já é um alerta, né? A gente já se liga e já procura um profissional para falar de um possível atraso. E também, uma coisa que os pais, os professores me perguntam: ai, gente, eu levo lá no pediatra da UBS, ele fala: ai, mãezinha, tenha calma, cada criança tem o seu tempo. Gente, cada criança tem o seu tempo, sim, mas isso não quer dizer que a gente deva negligenciar atrasos de fala importante, atrasos motores importantes, porque, assim, independentemente da criança ter um laudo fechado de vários profissionais dizendo que ela é autista, TDAH, tem dislexia, tem deficiência intelectual, a partir do momento que a família leva as queixas a esses profissionais, gente, a gente já tem que começar uma intervenção precoce. Então, uma criança que apresenta um atraso de fala importante aos 3 anos de idade, inclusive nos marcos de desenvolvimento, esse ano a gente teve uma atualização que diminuiu o tempo do atraso de fala, do que é considerado atraso de fala. É uma criança que apresenta um atraso de fala, que com 3 anos de idade não consegue pronunciar uma frase inteira, você já leva no médico, no pediatra, já começa uma possível investigação com o fonoaudiólogo. Então, assim, não quer dizer que uma criança com atraso de fala seja autista. Ela pode ter apenas uma apraxia de fala, transtorno do desenvolvimento de linguagem, não quer dizer necessariamente que ela seja autista. Mas, assim, as intervenções precoces são extremamente importantes, tá? Alguém me perguntou desse guia DSM-5. Gente, esse guia simplificado eu não tenho comigo, mas existem alguns PDFs, e esse guia de papel, que é o chamado brochura, eu comprei pela Amazon. Joguem lá no Google. O simplificado, que chama Guia para o Exame Diagnóstico Simplificado, segundo o DSM-5, eu paguei no máximo R$70, tá? Vocês vão ver DSM-5 de até R$300, que médico usa, neurologista, para nós, educadores e profissionais da área, que não precisa ter CID, não precisa ter tudo, opte pela versão simplificada e brochura, tá bom? E vamos falar um pouquinho do TDAH. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele também está aqui dentro do nosso DSM-5,
e ele também está na categoria que está o TEA, que é o transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, vamos primeiro diferenciar algumas coisas, né? Milena, transtorno é deficiência? Gente, é um transtorno, se a gente pensar em termos médicos, ele não é uma deficiência, tá? Um transtorno do neurodesenvolvimento é algo que a pessoa nasce com ele e morre com ele, como o TEA e TDAH. Não existe pessoa um pouco autista, não existe uma fala de, ai, todo mundo é meio autista, não existe assim, ai, meu filho, meu aluno era autista e foi curado. Porque um transtorno do neurodesenvolvimento permanece com o indivíduo ao longo da vida. Então, o que a gente tem? Nós temos uma gama muito grande de autistas que vieram lá dos anos 80, 90, não laudados, não diagnosticados. Não quer dizer que agora houve um boom do autismo, tá? Nós tivemos um aumento exponencial, sim, porque na pandemia, com as crianças em casa, as famílias passaram a passar muito tempo com os filhos, passaram a prestar atenção em sinais de atraso de linguagem, de atraso do desenvolvimento, tá? As famílias, professores, educadores têm um acesso maior em função da própria internet e em função a essas capacitações sobre o que é um transtorno do desenvolvimento, sobre o que é um transtorno, a diferença entre distúrbio e transtorno, tá? Mas, assim, como eu disse antes, não existe nenhum exame médico de sangue, tomografia ou ressonância que detecte TEA ou TDAH. Aí eu estou falando de duas coisas, TEA e TDAH. Síndrome de Down, paralisia cerebral, outros tipos de trissomias. Existem exames genéticos e exames de ressonância que detectam, sim, mas TEA e TDAH, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são formados por alterações genéticas, não em um único gene. Nós temos alterações em diferentes genes e cromossomos, além de toda uma carga de herança genética e de condições ambientais associadas. Então, TEA e TDAH não vem de uma causa única, como a síndrome de Down, que é a trissomia 21, que aí a gente fala, se dá alteração nesse cromossomo, é síndrome de Down, é a trissomia 21. TEA e TDAH não, por isso que nós temos múltiplos critérios, tá? E o diagnóstico de TEA e TDAH é 100% clínico, baseado em quê? Observação da criança, relatos da família, relatos dos educadores, relatos detalhados, tá? Desses professores, para tudo isso em conjunto, esses relatórios em conjunto, formarem um laudo. Porque o laudo, gente, quem é professor de português sabe, um laudo é um compilado de documentos. Então, assim, mas o médico da UBS já meteu lá num papel CID tal, autismo, transtorno do espectro autista. Bom, gente, se o médico do posto, enfim, ter um relato, ter um documento, é melhor do que nenhum. Porque, como eu falei antes, o TEA, para fins legais, ele é considerado uma deficiência. Então, os indivíduos com TEA são equiparados pela lei a indivíduos com qualquer tipo de deficiência física, de qualquer tipo, visual. Então, assim, é importante a gente ter algum tipo de relatório, algum tipo de laudo para correr atrás dos seus direitos, tá? Direito ao tratamento, direito à intervenção precoce, mas um laudo bem feito é composto por relatórios de múltiplos profissionais, tá bom?
E falando um pouquinho do TDAH, nós temos ele aqui no nosso guia DSM-5, diversos critérios para o TDAH. Então, assim, eu estou vendo aqui, existem níveis ou graus de TDAH. No TDAH, a gente não chama de níveis ou graus. O que a gente tem no TDAH? Nós temos a diferenciação entre indivíduos que possuem o TDAH com prevalência de desatenção, indivíduos que possuem TDAH com prevalência de hiperatividade, ou indivíduos que possuem o TDAH do tipo misto, que possui um padrão persistente de desatenção associado à hiperatividade ou impulsividade. Então, nós temos esses 3 tipos, digamos assim, de TDAH, tá? E, como eu falei, o TDAH pode ser uma comorbidade associada ao autismo? Sim. Temos autistas com TDAH? Sim. Temos indivíduos com síndrome de Down e TDAH? Sim, tá bom? E o que a gente tem aqui como marco de padrão persistente? Dificuldade para organizar tarefas e atividades, relutância em engajar e permanecer em tarefas diversas, que exijam esforço mental constante, dificuldade em esperar sua vez, hiperatividade ou impulsividade, e como eu sempre falo nas minhas formações, gente, os sintomas de TEA e TDAH, para a gente considerar um indivíduo que tenha TEA e TDAH, eles devem persistir por pelo menos 6 meses após intervenção. Então, assim, ai, Milena, eu tinha um aluno com muita desatenção, mas que a partir do momento em que ele começou a fazer o AE na escola, ou a partir do momento em que eu dei uma atenção maior, nossa, ele engajou, ele conseguiu melhorar a alfabetização, leitura, escrita, e hoje está, joinha, está equiparado com os outros. Então, se equiparou aos outros, se está acompanhando a turma sem nenhum dos sintomas ali mostrados do TEA e TDAH, ou que estão descritos no DSM-5, gente, essa criança podia ter apenas um distúrbio temporário de aprendizagem, tá bom? E aí, o que nós temos também, que é importante a gente saber, aliado ao DSM-5, que é um manual referência mundial, nós temos o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. E o que temos delas? Nós temos as descrições do TEA, que antigamente a gente usava o CID-10, agora é o CID-11, tá? Então, os códigos são esses aqui, 6A2, e do TDAH, que são os CIDs de código F90. Vou correr, porque eu estou vendo que nosso tempo é curto, tá? Aqui tem um slide com diquinhas de como funciona um cérebro de quem tem TDAH. Eu vou passar, porque eu quero falar de outras coisas, tá? Eu quero falar um pouquinho do atendimento educacional especializado. O AEE, ele não substitui a aula regular e nem interfere na inclusão do aluno com necessidade especial em sala de aula, tá bom? O objetivo do AEE, ele é estabelecer rotinas complementares ao horário da criança em sala de aula. Então, o AEE oferece assim, essas sessões de reforço ou de complementação em contraturno e, muitas vezes, em outros espaços que não o espaço regular da sala de aula, tá? Vou passar mais um pouquinho, mas vocês vão receber no detalhe esse material. Como planejar o trabalho do AEE. Então, assim, uma dica para todos, de planejamento e adaptação de material. Observação. Observem as crianças que vocês estão sendo responsáveis por fazer essa inclusão ou essa adaptação de atividades. Aproveite as brincadeiras.
toda criança brinca. Nada melhor do que aproveitar esse momento de brincadeira para perceber o que a criança gosta, se ela tem algum hiperfoco, tá? O profissional, na verdade, o AE em si, ele depende muito da parceria entre professor de atendimento educacional especializado, professor de sala de aula, coordenador. Gente, façam parcerias e ninguém anda sozinho, tá? Tenho um aluno que eu acho que pode ter algum sintoma de TEA, TDAH. Gente, converse com o seu coordenador, diretor, troque ideia com o seu professor, colega de outra sala. Então, às vezes, o que o seu professor, o que o seu colega fez ali na sala do primeiro, segundo ano, você pode usar para a sala do pré, por exemplo. Registrem, façam o registro dessas atividades, tá? Porque essas atividades permitem trocar as ideias com família, professor, profissionais envolvidos no atendimento, tá? E compartilhem com as famílias o registro do que vocês fizeram, ok? Adaptação de materiais. Muito importante essa parte de adaptação de materiais. Antes da gente pensar numa coisa de adaptação de materiais, primeiro, nem toda criança TEA ou TDAH precisa de uma adaptação de material didático. Nem toda criança precisa de uma adaptação de conteúdo para todas as atividades. Às vezes é para uma ou outra atividade pontual. Essa adaptação, ela atende à necessidade individual de cada criança, tá? E ela é feita em parceria com os educadores e profissionais responsáveis pelo atendimento da criança, tá bom? Além das diquinhas aqui, não desista dos alunos que se recusam a interagir, tá? Porque os alunos autistas têm muita dificuldade em interagir e em manter essas interações com os colegas, tá bom? Não desistam deles, vão atrás, descobre o que um aluno gosta. Uma professora de uma das minhas formações presenciais mandou uma foto para o pessoal do Etapa de um aluno que ele tinha hiperfoco em dinossauros. Ela fez toda uma rotina desse aluno pautada em dinossauros, com foto de dinossauro, incluiu o dinossauro nas atividades de sala de aula. Eu falo para os professores, se a sua maior luta é incluir um raio de uma imagem de um dinossauro em cada atividade que você faz, gente, beijo para você. Porque tem muita gente trabalhando com dificuldades muito maiores. Então, assim, aproveitem o hiperfoco da criança para investir nas atividades. Eu tenho um aluno, por exemplo, de alfabetização, de um professor que me falou, o aluno está no 4º ano, ainda não foi completamente alfabetizado. Gente, um aluno de 4º ano, a gente vai manter aquela alfabetização, tipo caminho suave, vovô viu a uva, sabe? A gente vai manter aquela coisa maçante, ou de repente a gente fala, pô, uma criança de 4º ano curte quadrinho, curte Turma da Mônica, curte Marvel, Vingadores. Eu dei como dica para essa professora, eu falei, invista naquilo que ele gosta. Por que você não pauta suas atividades de alfabetização nos Vingadores, na Turma da Mônica? Gente, gibi, história em quadrinho, é um universo riquíssimo para a gente trabalhar, porque a gente tem imagem, letra bastão, a gente tem sequência, começo, meio e fim. Aconteceu primeiro e depois, e por último, apresentação de personagem. Então, assim, o universo dos quadrinhos é riquíssimo para o professor, assim, usar e abusar para qualquer tipo de situação, não só de um aluno que tem até o TDAH, mas de qualquer aluno, tá? Para a gente trabalhar. Por exemplo, aqui eu voltei. Alunos, deficiência auditiva, elabora bastante coisa com recurso visual. Deficiência física, verifica o que a criança pode e sente mais facilidade em fazer.
para estimular a participação dessas crianças, inclusive nas aulas de educação física. Gente, crianças com TDAH também. Eu já tive essa conversa em formações presenciais e online, de uma criança minha que eu atendia na clínica, que tinha muita dificuldade na educação física, que ela fugia, punha a mão no ouvido. Quando eu fui conversar com a pro dela da sala, a professora regente, a pro falou assim: ai, Milena, eu não queria falar nada, porque a gente não quer queimar o filme dos colegas. Mas o professor de educação física usa um apito. A hora que esse professor começa a apitar, ele apita. Gente, todo mundo sentou, apita. Gente, começou a atividade, 1, 2, 3 e já, apita. O barulho causava um incômodo tão grande para essa criança autista, que essa criança punha a mão na orelha e fugia. Aí eu falei, então, gente, aí já é uma dica. Então, vamos fazer menos barulho, elimina o apito. Eu até falei com o professor, falei, professor de educação física, trabalha circuito, trabalha outras coisas que você não precise apitar, sabe? Por exemplo, na minha última formação, maravilhosa, que inclusive eu vi um pessoal por aí assistindo, que me falou assim, eu tinha um aluno, alguns alunos autistas na escola, que eu percebi que eles não queriam ficar juntos na hora do lanche. E aí alguns dos alunos, algum deles conseguiu verbalizar, que era por causa da bagunça. O outro não verbalizou, mas a escola teve ali uma comunicação excelente entre os educadores e falou, poxa, vamos tentar colocar essa criança para tomar o lanche 15 minutos antes ou 15 minutos depois. Pô, resolveu a questão da criança comer na escola. Isso deu super certo. E foi uma coisa que, assim, meio intuitiva, observação, troca de ideia, tá? Por exemplo, síndrome de Down. Valorizem o que esses alunos já sabem fazer, tá? Porque o grau de comprometimento intelectual, de síndrome de Down, paralisia cerebral, varia de pessoa para pessoa. Então, vamos pensar já naquilo que eles já sabem, naquilo que eles gostam. Valorizem, por exemplo, atividades com enunciados curtos e diretos, muita informação visual, aumento gradativo dos desafios, da dificuldade, tá bom? Vamos lá, esse aqui também é conhecido, que eu mostro nas minhas formações. Rotina visual, exemplo, tá? A criança TEA, ela gosta de uma rotina. Ela tem dificuldade de entrar na rotina da escola, mas quando ela entra, ela fica muito bem adaptada. E a gente mostrar, por exemplo, olha, agora é a hora da chegada, mostre a ponte. Agora é a hora da roda, agora é a hora da atividade, agora é a hora do lanche. Autistas não verbais, ou não que não sejam não verbais, mas que tenham muita dificuldade de se expressar. Eu uso muito esses cartões visuais, sabe? Eu quero. Gente, eu me abaixo, porque um dos maiores problemas da criança autista é se expressar. Então, eu abaixo na altura dele e mostro, e eu pego a mãozinha dele e ponho no peito. Eu quero brincar, comer, pintar. Eu uso muito também, eu estou com dor de barriga, eu estou incomodado com o barulho. Criança autista que se altera muito no recreio, no intervalo. Pessoal, professores, educadores, vamos prestar atenção em possíveis situações de gatilho para gerar uma crise. Por que a criança se altera no intervalo? O barulho alto das crianças? É o movimento de criança correndo de um lado para o outro? É a comida, que o cheiro, às vezes, é aversivo para as crianças? Vamos observar os gatilhos. A partir dessa observação primária do que pode desencadear uma crise, a gente começa a pensar em como intervir. Então,
a dica das professoras maravilhosas que fizeram isso. Ai, vamos tentar colocar essa criança para ver se ela come, porque a alimentação já é uma questão muito difícil para as crianças autistas. Vamos ver se, colocando ela meia hora antes, ela come. Então, eu vou tirar da sala, levar no silêncio, falar baixinho. Vou pedir para o pessoal ali da cantina colocar a comida do prato. Vou sentar com ela, porque eu estou junto, dando aquele apoio moral. Vamos ver se ela come. Gente, se ela comeu antes, porque o problema é o barulho ou o movimento, matou a charada, tá? Comer antes, comer depois, tá bom? Mais algumas coisas. Leitura. Eu vou falar assim, crianças com TEA ou TDAH, eles têm muita dificuldade de aprender da forma tradicional. Então, por exemplo, essas crianças, elas têm dificuldade em prestar atenção pelo tempo normal de uma criança típica. Então, se a gente tem uma criança, por exemplo, que presta atenção por 10 minutos numa atividade, o autista, o TDAH, vão prestar atenção por 5. Então, o que a gente vai fazer? Aquelas dicas anteriores. Como ele vai prestar atenção por menos tempo, gente, já diminui logo de cara o quanto você vai falar. Vamos ser práticos. Olha, vamos recorrer a recursos visuais. Os autistas e TDAH, eles são os que a gente chama de pensadores visuais. Eles curtem muito mais, eles pensam muito melhor por meio de imagem do que por palavra, tá? Por exemplo, TDAH e TEA também, para não desconcentrar o aluno, porque a concentração já dura um tiquinho de tempo, coloca ele sentado próximo ao professor, muda o tom de voz. Para alunos com TDAH, por exemplo, e eu já fui professora de educação infantil, anos iniciais da alfabetização, fiquei com o primeiro e segundo ano. Depois eu fui professora de Fundamental 2. Gente, é certo, aluno com déficit de atenção, eu falo que o professor fica lá, eu falo que a gente não pode ter vergonha. Eu vou lá, eu vou falando, vou mexendo a mão, vou gesticulando, vou mudando o tom de voz, a entonação de acordo com o assunto que eu quero que a criança preste atenção, tá bom? Associe o tema da aula a alguma situação que interesse esse aluno, tá? Leitura e escrita, trabalhem com o fonético. Então, alfabetização por boquinhas, alfabetização fônica, foca no som das letras e não apenas no nome. Associação de fonema, associação de fonema, palavra e imagem, tá? Isso é muito bom. Pensamento abstrato. Os autistas, eles têm o que a gente chama de dificuldade no pensamento abstrato. Então, para um indivíduo autista, é muito difícil enxergar essas relações temporais, por exemplo, agora, ontem, amanhã, ou pensar em planos para o futuro. Por isso que eles têm um apego muito grande à rotina, porque a rotina é o que está acontecendo no aqui e agora. Olha, meu aluno autista do maternal, do jardim, está aqui na rotina. Agora é a hora da roda de conversa. Então, eu pego minhas crianças pela mão, eu falo 1, 2, 3, sentou na roda de conversa. É óbvio que, principalmente criança, educação infantil e autista, eles vão permanecer por um tempo curtíssimo na roda de conversa. Mas a gente vai tentando, e eu pego aqui o meu celular, eu coloco no celular, eu começo com 30 segundos e vou aumentando gradativamente. A gente pensa que as crianças, que os autistas, síndrome de Down, que eles não entendem o que a gente fala, entendem. Eu pego o meu celular para criança
Eu falo, olha, vamos ficar aqui na roda de conversa, ou aqui nessa atividade, 30 segundos, a hora que tocar, pode levantar. Fica comigo, 1, 2, 3 e já. Seguro na mão, sento junto, segurando na mão e falo, olha o celular aqui da Pro. Ficou 30 segundos, tocou, eu falo, pronto, agora pode sair, pode fazer outra coisa. E a gente vai aumentando esse tempo. Gente, não precisa de mega recursos. Se temos recursos externos, material adaptado, muito que bem. Se não, a gente troca ideia, pesquisa no Google, usa cronômetro do celular, tá? Troca ideia com os colegas, busca fontes confiáveis do assunto. Eu coloquei até no final para vocês, Farol Autismo, eu acho que é Maíra Gaiato, que fala sobre terapia ABA, Instituto Lagarta Virapupa, Andrea Werner. Gente, profissionais incríveis que falam sobre autismo. Então, a gente joga no Google fontes confiáveis e a gente vê vídeo, material de leitura. Ai, Milena, não tenho tempo. Gente, às vezes eu estou na vida louca lavando louça e estou ouvindo um vídeo de alguém falando sobre autismo, de alguém falando de técnicas de terapia ABA. Não sou uma psicóloga especialista em ABA. Não sou. Só que a gente tem um monte de gente falando para educador, para pais, para gente como a gente aplicar técnicas de terapia ABA com imagem, com tudo. Então, assim, gente, vamos trocando essas fontes, tá bom? Eric, estou vendo você, prometo que eu vou correr aqui para finalizar, tá? Exemplo de atividade do etapa para a gente finalizar, tá? O legal era ter um tempo para a gente super discutir essas atividades. Não temos, mas vou deixar a colinha aqui. Atividade de educação infantil, apostila do etapa, temos aqui. Desenhe uma floresta e coloque migalhas de pão no caminho. Atividade normal, bacana, de boa para qualquer aluno. Gente, e para o meu aluno autista que não consegue pensar no abstrato? Contei a história de João e Maria. Meu aluno autista levantou ali em 30 segundos. Deu a mínima para a atividade, virou as costas. Tenho atividade para completar. Como que eu vou trazer esse aluno para mim? Gente, vamos pensar. Prioriza seu objetivo de aprendizagem. Você quer trabalhar leitura e interpretação? Você quer trabalhar completar a atividade? Pô, divide a atividade em parte. Coloca o João e Maria, um colado em cada palito de sorvete. Aqui a gente falou em demarcar a floresta com migalha de pão. Gente, pega a migalha de pão e mostra. Eles estavam passeando na floresta, o João e a Maria jogaram migalhas de pão no chão. Assim, a partir do momento em que o seu aluno autista ele teve esse apoio visual, ele já saiu do abstrato, que era ali o pensamento, e puxou para o concreto. Então, assim, gente, dica para a vida de aluno autista. Tira do abstrato, puxa para o concreto. Objetos concretos, objetos lúdicos, mostre rotina visual, imagens, tá bom? Só para eu finalizar aqui, no final de tudo isso aqui, vocês terão, sim, os links dos locais confiáveis, tá? E eu vou agora descompartilhar minha tela para responder algumas perguntas que vieram aqui de vocês. Eric, deu certo o descompartilhamento? Está tudo ok? Tudo ok, Milena? E olha, o pessoal está aqui amando, né? Estou vendo aqui os comentários, estão falando que está amando o conteúdo, as dicas que você está dando. Então, estou vendo aqui umas carinhas também conhecidas, né? Do pessoal que participou do outro também. E tem algumas perguntas, né, Milena? A primeira que o pessoal está falando muito é sobre a questão do professor, né? Que atende especificamente o aluno com autismo e TDAH. Tem uma que fala assim: quantos alunos o professor pode atender por sala? E tem uma outra que é assim: em relação ao ensino fundamental 2, os alunos também têm direito a professor auxiliar?
Então, sobre isso, eu vou falar para vocês. Vamos aqui dividir. Como eu falei, temos mundo real, mundo ideal. Num mundo ideal, lindo, maravilhoso, o ideal seria termos um professor auxiliar ou um acompanhante terapêutico por aluno, ou no máximo a cada 2 alunos, tá? Mundo ideal. Mundo real, assim, gente, não pode sobrecarregar esse professor. Então, assim, é difícil responder sem saber, primeiro, qual é o grau de autismo que essa criança tem. Uma criança autista leve, de grau 1, que era o que antigamente a gente chamava de Asperger, ele demanda muito menos suporte de um professor do que uma criança de grau 3, que tem muito mais dificuldade, que não fala, que fica o tempo todo fazendo estereotipia motora. Então, assim, vamos pensar: grau de autismo, nível de suporte, quantidade de alunos por sala. O ideal é que a gente tenha o professor regente, um professor de auxiliar geral para a sala e, pelo menos, um outro professor que cuide desses alunos com necessidades educacionais especiais específicas. Pelo menos, tá? Agora, número é muito complicado falar por causa dessas condições. O que é o laudo? Ele é autismo? Ele é TDAH? É paralisia cerebral? Nós temos alunos com AME, nós temos alunos com várias coisas, é difícil falar, 1, 2, 3 auxiliares, mas o que eu tenho visto inclusive nas escolas públicas, tá? Isso do diálogo e da parceria é fato, tá? Essa parceria de você falar, olha, coordenador, olha, diretoria de ensino, preciso de mais professores auxiliares. Eu já dei palestras em escolas que, assim, o município simplesmente, o município não tinha verba para contratar professor auxiliar. Gente, olha, não tenho verba. Precisa. Tem autista pra caramba? Tem. O que eles fizeram? Um grupo de mães de alunos autistas. Esse grupo simplesmente se juntou e as próprias mães se tornaram acompanhantes dos seus filhos. Gente, corre atrás de capacitação, vai ver essa palestra, pergunta para a escola se você, como mãe, desde que você não interfira, né, não tumultue a sala de aula, se você, como mãe, pode ser auxiliar do seu filho, se você tem essa disponibilidade. Então, a gente tinha lá um projetinho maravilhoso, gente. Eu acho que foi Maracaí. Se tiver alguém daí, me fala. Não me lembro se foi Maracaí, tinha o projeto Mamãe Coruja. Gente, se essa mãe pode disponibilizar o seu tempo para ser auxiliar do seu filho, ou ela pode ser rotativa para outras crianças autistas, maravilhoso, gente, tá? Se a auxiliar de sala é uma estagiária, gente, corre atrás de capacitação. Se é uma estagiária que não tem uma capacitação formal em educação especial, passa isso, olha, vai assistir o webinar, vai procurar fontes confiáveis, peguem essa pessoa que entra, eu falo, gente, quanto mais, melhor, porque a gente vai, nós como educadores, a nossa informação muda o mundo, muda o pensamento. Então, assim, um segura a mão do outro. A maioria das crianças sem laudo, fato, a maioria das crianças não tem laudo, e aí, escola, vocês como escola, vocês, assim, têm o dever de, como instituição escola e comunidade escolar, passar para as famílias. Olha, família, a gente como educador, uma coisa que eu falo, nunca, eu posso ter 30 anos de experiência em sala de aula. Gente, eu já tenho 20.
fala, olha, eu bato o olho e sei que o aluno é autista. Nunca a gente chega numa família e fala, família do Zezinho, seu filho é autista, viu? Corre atrás do laudo. Nunca. Porque, inclusive, se nós que não somos profissionais da saúde, a gente não é médico, não é psiquiatra, a gente pode ter um baita conhecimento. Nunca a gente joga um diagnóstico para a família, tá? Ô, Agora, o que você pode fazer é, que eu vi muitas famílias, e estou vendo aqui, o laudo demora muito a sair. Família, vamos nos basear em fatos. A Mariazinha apresentou um comportamento assim, assim, assim. Eu percebo que ela tem resistência para entrar na sala, pouco tempo de atenção para fazer atividade. Algumas vezes ela demonstra aversão a algumas coisas, comportamento agressivo. Por acaso vocês já comentaram isso com o pediatra? Nem que seja o pediatra da UBS. Família, vocês já comentaram? Porque essa coisa da família também não aceitar o diagnóstico, tem o laudo, mas os pais não aceitam. Gente, vou puxar um negócio que eu falei lá em Santa Cruz da Conceição, falei em Maracaí. Ô, pessoal, vamos pensar em nós, eu me incluo nisso. A gente que nos anos 80, 70, 80, 90, estava na escola pública, a gente tinha a sala dos especiais. Nessa sala dos especiais, era um Deus nos acuda. Era uma sala de tudo que era curva de rio e ninguém queria na sala. Então, a gente tinha autista, TDAH, deficiências de todos os tipos, alunos sem deficiência, mas com dificuldade de aprendizagem. Gente, a sala dos especiais, quem estava lá, o que a gente ouvia? É a sala dos louquinhos, é a sala dos retardados. As salas eram divididas em A, B, C, D. Pessoal, olha como ficou esse estereótipo na nossa cabeça e na cabeça da família. Então, assim, a gente tem o laudo ou tem a indicação de procurar um profissional, mas a família fica assim, gente, mas minha criança, eu não quero que ela seja o louquinho da sala. Então, assim, gente, às vezes eu falo, a gente se coloca um pouquinho no lugar da família, tá? Mas a gente orienta, porque é nossa responsabilidade. Família, busque o profissional, busque, enfim, o que for preciso. E, normalmente, funciona, tá? Seja com a escola, seja com contato com a diretoria de ensino, tá bom? Érica, eu estou vendo que tem pouco tempo, mais uma ô, pergunta? sim, Milena. Na verdade, é até complementar essa, né? Tem um dos nossos telespectadores quando assim, quando a criança com TEA começa com auxiliar desde o maternal, a criança pode ter esse mesmo auxiliar durante o período de estudo, tipo infantil, fundamental 1 e 2, porque as crianças apegam demais, né, a esses auxiliares de sala. Então, aí a gente entra numa questão muito delicada. Não tem nada na lei que indique que a criança deva permanecer com o mesmo auxiliar. E aí eu digo para vocês, gente, já é o maior sacrifício a gente conseguir um auxiliar, hein? Eu fui professora de público, de particular. A gente fala, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de um auxiliar, principalmente educação infantil, que leve no banheiro, que ajude em atividade pedagógica, e às vezes tem autista, tem deficiente físico, não dá para escolher, tá? Se apega ao auxiliar, é fato, a criança constrói esse elo de confiança com o auxiliar, com o terapeuta, com a professora, mas não tem nada em lei que indique que a mesma pessoa preste esse suporte para a criança. O que a gente tem é que, na lei Berenice Piana, ela determina que, de acordo com o grau de autismo, nível de autismo, a criança tem direito legal a um acompanhante terapêutico em sala, seja ela de escola pública ou particular. Está na lei Berenice Piana. Vocês depois joguem lá no Google e tem o link.
Agora, falar, e é o mesmo que vai ficar do maternal até o 5º ano, 6º ano? Nada a ver, gente. Aceita o que vem, porque se vem, está encaminhado, tá bom? Então é isso, Milena. Será que dá tempo para mais uma, né? A Evelyn, ela mandou aqui algumas perguntas que é mais ou menos a mesma coisa. Ela fala que a criança dela só imita o comportamento. Como ela faz para identificar o que essa criança gosta, sendo que ela não é verbal, ela não fala, não faz a expressão? Como ela consegue identificar se ela só imita o comportamento das outras crianças? Então, primeiro, o imitar o comportamento já é um avanço no autismo, porque o autismo tem como uma das principais características a criança não imitar e não reagir a comportamentos de imitação. Se ela imita, já é um bom indício. Como eu falei para diversos comportamentos, vamos perceber qual que é o hiperfoco dessa criança. Ela imita o comportamento, mas ela imita o comportamento sempre? Ou ela imita outras crianças quando a criança está cantando, dançando, vendo dinossauro, ou que essa pessoa está falando como imitação é uma ecolalia tardia, porque os autistas, eu tenho nos meus pacientes a chamada ecolalia, que é imitar um trecho da fala. Então, é muito engraçado. Às vezes eu falo, Ana, qual cor você quer? E tem uma caneta azul, uma vermelha. A criança, às vezes, olha para mim, ou criança que não olha, e fala, qual cor você quer? Azul ou vermelha? Qual cor você quer? Azul ou vermelha? Então, assim, isso não é imitação, é uma ecolalia. É uma criança que ela está falando, mas não está se expressando sua vontade. Então, vamos perceber, é ecolalia ou é imitação de comportamento? E mesmo essa ecolalia, que é essa imitação das últimas frases, das palavras, a gente muda quando a gente diminui o número de palavras. Então, eu percebi que eu não vou falar, Ana, minha querida, você gostaria de usar a caneta azul ou essa linda caneta vermelha? Eu pego as duas. Aí eu pego a mãozinha dela, coloco aqui e falo, você quer azul ou vermelho? Eu já estou fazendo isso há um tempo com a minha criança. Isso também é princípio de terapia ABA. Aí a criança olha e pega na caneta azul e aponta. Gente, maravilhoso. Porque se a gente entende o que o autista fala, já superamos aí meio caminho andado, entendeu? E, Eric, eu sei que faltam 5 minutos, mas eu quero, Sim. olha, primeiro, agradecer toda essa galera linda, maravilhosa. Eu vi muitos nominhos conhecidos de gente que estava em formação minha, presencial, online, vi pessoal da clínica, Cíntia da clínica, pro e mãe do meu paciente lindo, Pedro. Ó, beijo, porque eu jogo que é para todo mundo mesmo ir atrás. E assim, gente, informação é para a gente compartilhar. O Eric vai falar daqui a um tempinho, esse webinar todo vai ser disponibilizado no YouTube, né? Sim. Compartilha, gente. Manda o link para o colega. Não deu para ver tudo? Assiste depois do começo ao fim. Compartilha, tá? Gente, eu falo, vamos segurar, um segura a mão do outro. E, Milena, lembrando também que esse material que você está aqui mostrando para todo mundo, né, os slides, a gente vai mandar junto do certificado, que vai dentro de 5 dias mais ou menos por e-mail, né? Então, vai o certificado e um link para eles baixarem esse material também, que ajuda bastante, né? Tem as suas dicas, tem tudo que você falou no decorrer desse webinar. Gente, ó, e quem gostou da minha palestra, encham a paciência do Etapa, viu? Me chama que eu vou, que eu dou formação. Presencial, online, me chama, encham o saco do Eric, encham o saco do Etapa, porque eu adoro fazer essas formações, tá bom? Beijo grande, olha, Milena, boa noite. Eu quero muito agradecer você. Também quero lembrar o pessoal para seguir a gente, né, nas redes sociais, vou deixar aqui agora. Para os professores, né, que são nossos parceiros, vamos deixar um link, o Caio vai colocar agora
no nosso chat, vocês preencham para vocês conseguirem a certificação de horas que a gente manda no final do ano, né? A gente faz aquela certificação de todas as horas que vocês participaram, professores. Então, preencha isso aí com todos os dados que a gente está pedindo para o nosso time pedagógico enviar para você a certificação com as horas desse webinar. Outra coisa também, lembrar para vocês que o certificado chegará no e-mail dentro de 5 dias mais ou menos e vai com o nome que vocês se inscreveram da inscrição, né? Lá na plataforma Zoom. Milena, agradeço muito, tá? Esses 2 webinários, né? Hoje especificamente, foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, pessoal. Ó, meus pacientes já sabem, olha, coração para vocês, viu? Amei, tá bom? Até mais, Eric. Muito obrigada, pessoal. Boa Eu que noite. agradeço, Milena. Muito obrigado, pessoal. Até mais.